Começa agora mais um programa Caminhando pelas Escrituras. Apresentação: Pastor João Batista Belo. Sente-se e ouça uma palavra de Deus para o seu coração. Vai nosso boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, nossos queridos irmãos em Cristo, nossos amigos, nossos ouvintes, todos aqueles que já estão conectados com o nosso programa e outros que vão se ligando aí. É uma alegria, um prazer estar novamente com você para trazer mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Nós estamos estudando na carta de Paulo aos Gálatas e nós estamos no nosso estudo no número 10, com o tema hoje, frutos que brotam da cruz. Sabemos que são inúmeros os frutos que a cruz nos traz, ou seja, a obra feita na cruz nos traz. Na verdade, tudo que temos e tudo que somos, tudo que alcançamos da parte de Deus para as nossas vidas tem origem na cruz, tem origem na pessoa daquele que esteve pregado na cruz. Mas dentre esses múltiplos frutos que brotam dali, nós queremos compartilhar 3 temas hoje com o nosso ouvinte, esperando que eles possam também ser bênção ao coração de cada um que nos acompanha, cada um que nos ouve. E ficaremos muito felizes se você conectar conosco também, puder mandar seu recadinho, puder mandar sua pergunta, fazer o seu compartilhamento, sua divulgação também do programa. A gente ficará muito grato, muito feliz com isso. Muito bem. Então, nós vamos ler o texto bíblico na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, começando com o versículo 10. O apóstolo Paulo escreve assim, dizendo: todos quantos, pois, são das obras da lei, são debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os temas que queremos abordar e compartilhar com o nosso ouvinte nessa tarde, a respeito de frutos que brotam da cruz, são os seguintes: o nosso resgate, a nossa justificação e a dádiva do Espírito Santo. Esses 3 temas, nós vamos falar um pouco sobre eles. Naturalmente que jamais poderíamos aprofundar muito ou esgotar, porque são inúmeras as bênçãos que cada um desses temas nos traz, nos revelam. Mas vamos dar algumas pinceladas um pouco em cada um deles. Iniciamos nosso estudo, então, de hoje com esse tema, frutos que brotam da cruz. Citando o versículo bíblico de João 12, versículo 24, proferido pelo Senhor Jesus Cristo entre os seus discípulos, quando disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Também na mensagem profética de Isaías, capítulo 53, versículo 11, quando o profeta fala sobre o sacrifício vicário de Cristo, ele nos diz, no versículo 11, assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E são inúmeros os textos bíblicos que nós temos nas Escrituras Sagradas, que poderíamos estar utilizando aqui para compartilhar desse tema, daquilo que aconteceu na cruz do Calvário e das bênçãos que nos são vindas através da cruz de Cristo. Amados, por causa do pecado, todos os homens jaziam em condenação,
presos ao pecado e subjugados pelo diabo, procurando cada um em vão redimir-se por conta própria, porque o peso do pecado certamente pesava no coração e na vida de cada ser humano, como também hoje ainda pesa. Vindo a lei, cada um se esforçava em guardá-la, mas a conclusão sempre era a mesma, que isso era impossível, pois ninguém conseguia guardá-la totalmente. Por causa disso, era necessário que muito sangue de animais fosse derramado como substituição provisória em favor de cada pecador, para que esse pudesse sobreviver. Em todo esse tempo, cada ofertante de sangue precisava acreditar que o sangue daqueles animais estava sendo derramado e oferecido a Deus em lugar do seu próprio sangue. Mas que era necessário que um sacrifício fosse oferecido definitivamente, de uma vez por todas, que pudesse livrar o pecador definitivamente da força do pecado e da morte. As Escrituras já haviam previsto esse sacrifício definitivo que no seu devido tempo havia de se manifestar na pessoa do Filho de Deus. Na ocasião em que Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus e trazendo com isso a queda e a maldição do pecado sobre todos os seus descendentes, naquela ocasião, Deus já lhes havia feito uma promessa de que a semente da mulher, o qual é Jesus Cristo, um dia esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Gênesis 3, versículo 15. Essa promessa vem se repetindo em todas as Escrituras até o tempo determinado por Deus para enviar o seu Filho, que tomaria, como de fato tomou, os pecados de toda a humanidade sobre si e ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, fazendo-se maldição através de sua morte na cruz. E Deus aprovou esse sacrifício e honrou o seu Filho, ressuscitando dentre os mortos e exaltando à destra da majestade de Deus. A partir desse sacrifício único e suficiente de Cristo, que significou a morte do Filho de Deus no madeiro, Deus fez com que dessa cruz emanasse frutos já previstos nas Escrituras, para com todos os homens que viessem a crer no poder do sangue derramado do Cordeiro de Deus nesse sacrifício. E hoje, cada pessoa pode desfrutar pela fé desses frutos benditos que emanam da cruz. Queremos, em nosso estudo, então, a partir daqui, mencionar 3 desses frutos maravilhosos, benditos, que brotam por meio da cruz. O primeiro que queremos compartilhar com você está no versículo 10, e nos fala do resgate, que Jesus Cristo nos resgatou. Que mensagem preciosa, que mensagem maravilhosa, para aqueles a quem não havia nenhuma esperança, nenhuma condição de salvação. Aparecer alguém que realmente pudesse resgatá-los daquela situação terrível de estar debaixo da condenação do pecado, amaldiçoados. No nosso texto de Gálatas 3, nos diz: todos quantos, pois, são da lei, das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E no versículo 13, a parte B do versículo nos diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa é uma citação de Deuteronômio 21, versículo 23. Essa era a condição espiritual de cada ser humano. Estava debaixo da maldição, condenado e sem nenhuma esperança. Mas vindo Cristo, ele tomou sobre si essa maldição, morrendo na cruz do Calvário em lugar do pecador, e agora ele pode oferecer a todo aquele que nele crê o pleno resgate dessa maldição. O versículo 10, parte A, nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou. Por isso é essencial e é de vital importância o crer no sacrifício de Cristo para que essa bênção
da redenção seja alcançada. O texto bíblico de João 3, verso 36, nos diz a palavra de Deus assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja que a ira de Deus sobre o pecador já está. E só se pode livrar dessa ira crendo no Filho de Deus. Não há outro jeito. O apóstolo Pedro nos fala em Atos 4, versículo 12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe outro meio, não existe outro caminho. Era necessário realmente a cruz. Era necessário o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, ter assumido a culpa do homem, da humanidade, a maldição que pesava sobre todos, para que uma vez cumprindo esse sacrifício pleno, absoluto, perfeito, ele pudesse então ter autoridade para resgatar os que estavam debaixo da maldição. Portanto, um dos frutos que emana da cruz de Cristo é o nosso resgate, para aquele que quiser, o qual se dá quando a pessoa reconhece o seu estado pecaminoso e perdido, e através da fé em Cristo e em sua graça salvadora, entregando-se a Jesus de todo o coração e crendo no sacrifício de Cristo pelo pecador na cruz do Calvário, essa pessoa recebe o presente do resgate, da maldição do pecado, da morte e do inferno. É, então, uma pessoa resgatada. Pergunta a você, meu ouvinte, você já experimentou esse resgate? Ou ainda está debaixo da maldição do pecado? Cristo oferece a você gratuitamente para resgatá-lo. O segundo tema que queremos compartilhar é sobre a justificação. A justificação do pecador, segundo as Escrituras, e como fruto que emana da cruz, é uma ação divina, movida pelo amor infinito de Deus, e por causa de sua grande misericórdia, que Deus opera na vida do pecador, a quem ele resgata. Deus não apenas nos tira de debaixo da maldição, mas ele nos torna justos para consigo, imputando a nós a justiça de Cristo. O pecado de Adão foi imputado a nós, por isso ficamos debaixo da maldição. Mas na cruz, o nosso pecado é tirado de nós, é imputado a Cristo. E agora a justiça de Cristo, Deus imputa a nós, por meio e por causa do sacrifício verdadeiro e único e suficiente de Cristo. Quando estamos em Cristo, por ele resgatados, passamos a ser vistos por Deus como justos, justificados por sua graça, porque o nosso pecado foi pago por Cristo na cruz do Calvário, e já não há mais débito. Deus concede tudo isso gratuitamente, quando cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Paulo nos afirma essa verdade quando escreve aos Romanos, capítulo 3, versos 21 e 22, dizendo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A imputação da justiça ao pecador é um ato da graça de Deus, que ele concede por meio de Cristo àquele que crê. E essa justiça de Cristo está disponível a todo pecador, mas depende da entrega da vida do pecador a Cristo em arrependimento e fé. Do contrário, o pecador continua debaixo da ira e da condenação de Deus. E o terceiro tema que compartilharemos com você nessa tarde, como fruto que brota da cruz, é a dádiva do Espírito Santo. Outro fruto incomparável que emana da cruz e que nos é oferecido em Cristo é a própria pessoa do Espírito Santo, que Deus nos deu para habitar em nossos corações. No versículo 14 do nosso texto, nós lemos: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito
prometido, o Espírito Santo. Toda essa obra de redenção, de justificação e vida nova é operada na vida do pecador pelo Espírito Santo. É ele que convence o pecador do seu estado de perdição e o conduz ao arrependimento e à fé, para crer e se entregar a Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém pode compreender o plano de salvação e nem se converter a Cristo. Todo esse processo do nascer de novo, do nascer da água e do Espírito, como Cristo ensina em João 3, versos 3 e 5, é o Espírito Santo que faz na vida daquele que pela fé se achega a Deus. Além da conversão do pecador, a sua justificação perante Deus, Deus ainda concede que o Espírito Santo passe a habitar no coração e na vida daquele que o recebe. E isso acontece a partir do momento do recebimento de Cristo na vida, pela fé como único e suficiente Salvador e Senhor pessoal. Paulo nos ensina em Efésios 1,13, dizendo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. De maneira que o nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo nos ensina, nos guia em toda a verdade, nos consola em nossas tribulações, intercede por nós em nossas orações e é o selo de Deus em nossas vidas, como propriedade de Deus para o dia do nosso encontro definitivo e pessoalmente com Cristo, para vivermos com Ele na vida eterna. E para concluir, queremos dizer que o nosso desejo sincero é que os frutos espirituais que emanam da cruz alcancem mais e mais pessoas para Deus. E alcance o seu coração, meu querido ouvinte, tirando-o das trevas, do pecado, das garras de Satanás e de debaixo da maldição e da condenação. E que o Santo Espírito, Senhor, os conduza a Cristo, para a nova vida com Cristo, onde há alegria, paz e pleno perdão, e por fim, a vida eterna. Que Deus abençoe o seu coração e que essas bênçãos alcancem a sua vida. Compartilhe isto com outros. Deus te abençoe. Meu Deus, eu confesso que sou falho e sei que não mereço teu amor. A minha natureza quer falar mais alto, contrariando ao Criador. Meu Deus, eu confesso. Muito bem, agora são 3 horas e 19 minutinhos, 3 horas, pastor, o que deu de pergunta hoje, muita pergunta vai vir por aí, viu? E a gente fica muito feliz na hora do nosso bate-papo, não é isso, pastor? É isso aí. Então tá bom, vou mandar um abraço pro Lucas Gil, que está lá conosco, né? E ele nos ajudou pelo Renúncia a Frases, muitas perguntas vieram e ele foi colocando: Adriano, quando coloquei o tema aqui, o pessoal começou a me bombardear de perguntas na página Renúncia a Frases, uma super parceira conosco, e agora também ao vivo pelo Instagram, nós estamos aí juntos, tá bom? Primeiro, Denise, ela diz o seguinte: essa é uma das razões de muito desespero na humanidade, em não entender o resgate de Deus, o resgate de Cristo e por seu amor, né, o seu excelso amor. Mas vamos lá, pastor, quando a gente fala desse tema, a questão dos frutos que brotam da cruz, a gente precisa entender claramente que não somos merecedores, isso tudo é pela graça de Jesus Cristo, que morreu em favor de cada um de nós,
e que tudo isso que nós falamos hoje aqui só é possível, como o pastor colocou no final do programa, pela ação do Espírito Santo. Mas a primeira pergunta que vem é do Ricardo. Ele escreveu ali no Renúncia a Frases o seguinte: como determinar ou como definir o que é fé, né? Então a gente vai já linkar isso aí com a pergunta que a Denise também fez. Então são duas perguntas em uma, pastor. Primeiro, o Ricardo do Renúncia a Frase pergunta o que é fé, e ela dizendo o seguinte: a fé seria um fruto? Então vamos lá, para essas duas perguntas, pastor. Perdão. A fé, eu diria assim, é um passo, no certo sentido, no escuro, mas acreditando que tem base para eu pisar. Uhum. Eu não estou enxergando nada ali na frente, visivelmente, mas eu creio, acredito que tem uma base onde meus pés vão pousar. Uhum. Então, eu seria ilustrando mais ou menos, fé seria isso. Uhum. Conforme Hebreus, capítulo 11, diz que fé é a certeza de coisas que a gente espera, convicção de fatos que não se veem. Isso aí. Então a gente precisa ter isso muito claro, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega, aquilo que a gente pode tocar, né? Aquilo que o seu dinheiro pode comprar, isso a gente não pode chamar de fé. Então a fé é a certeza nas coisas que nós não podemos ver, né, ou enxergar, né, mas pastor? Que temos a promessa de Deus que ele vai estar ali para amparar. E a pergunta da Denise, Isso. A Denise é a minha nora? Isso. Ô, Denise, que bom que está ligadinha, Denise. Está aí conosco. Bom, sobre fé, ainda podíamos, na pergunta dela, se fé é um dom, ela pergunta isso, né? Isso. Se fé é um dom? Não, se fé é um fruto. Se é um fruto? Se é um fruto, que o pastor citou, frutos que brotam da cruz, e aí ela... Se fé também é. Isso. Então, não sei se é assim, mas eu queria ainda dizer para a Denise que existem alguns tipos de fé que a Bíblia nos fala. Existe a fé salvadora, que é dessa que nós estamos falando e pregando, a fé salvadora, aquela que leva a pessoa a se entregar totalmente a Cristo, né? Que é o Espírito também que faz brotar isso no nosso coração pela palavra. Porque diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, essa fé que salva, né? Então, essa fé, todo tipo de fé naturalmente é fruto, mas essa é a fé salvadora. Não existe a fé dom, a fé como dom que Paulo menciona lá em Coríntios 12, ele cita lá a fé como um dom do Espírito Santo também, né? E temos também em Gálatas, né? E temos em Gálatas 5, né? Os frutos, né? A fé como fruto do Espírito Santo. Temos esses três tipos de fé. Tem a fé de ter-se por verdadeiro, alguma coisa. A fé espiritual, aquela fé que salva. São 4 tipos. A fé como dom e a fé como fruto do Espírito Santo. É isso aí. Ali em Gálatas 5, a partir do verso 19, você vai encontrar alguns frutos do Espírito, né? O amor, né? A paz, a longanimidade, benignidade, bondade, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a isso, a lei não tem o que fazer. Então, essas são as coisas, né? Mas há uma pergunta ainda, pastor, que vem do Fábio. Essa é do Fábio, que perguntou ali na página, no Renúncia à Frase. Ele pergunta o seguinte: quando a gente está falando sobre resgate, e aí eu queria pegar no primeiro tema que o pastor falou, me veio muito à mente a imagem de uma pessoa, de uma equipe de helicóptero, daquele paramédico, daquele salva-vida que vem em resgate e de que encontra alguém ali com medo, isolado, fragilizado, né? E diz o seguinte: fique tranquilo, eu cheguei, vai dar tudo certo, né? Então essa é a imagem que bateu no meu coração. E é exatamente sobre essa pergunta que o Fábio faz. Como é que eu vou fazer, como que nós faremos para manter a nossa fé quando tudo está abalado ao nosso redor? Né? O Fábio pergunta, como é que eu faço para manter a nossa fé quando está tudo abalado, né? Então, eu acredito que num tempo de crise, talvez ele está se vendo isolado, com medos, com traumas, mas ainda não conseguiu enxergar esse helicóptero do resgate chegando. Quando é que o resgate vem, pastor? E como é que mantém a fé diante das coisas, dessa situação toda abalada em sua volta? Fábio, o nome dele é Fábio. Fábio, Fábio, obrigado por mandar suas perguntinhas e compartilhar, Fábio. Então, quando, nessa circunstância em que você menciona, como é que eu vou manter minha fé, como é que eu vou
ainda continuar crendo. Me lembrei, enquanto o pastor Adriano estava colocando aqui a sua pergunta, me lembrei do Salmo 23, onde fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas lá na frente, versículo 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, e no Salmo 40, aproveitando o Salmo 40, o salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Nem sempre o socorro, no sentido assim, como a ilustração foi dada, acontece no momento que eu penso. Às vezes a pessoa fica lá esperando pouco tempo, às vezes tem que esperar muito tempo. Então, existe uma questão de você confiar e esperar. Saber que o Senhor está ali e Ele vai agir no tempo certo. Deus tem o seu tempo de agir, não é no nosso tempo. Nós queremos tudo para agora, tudo para ontem. Mas, às vezes, a própria tribulação que estamos passando, a própria situação difícil que estamos passando, Deus quer usar aquela situação para nos ensinar alguma lição importante, que talvez de outra forma nós teremos dificuldade de aprender. Então, enquanto durar a situação difícil, a situação do problema, da dificuldade, da tribulação, eu creio que o mais importante seria dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar por meio dessa situação que estou passando? E eu tenho certeza que assim que nós aprendemos aquela lição que o Senhor quer nos ensinar, ou simplesmente provar a nossa fé, como diz Tiago, que devemos ter alegria ao passarmos por várias provações, porque Deus tem um propósito nisto, que é talvez nos trazer perseverança, nos tornar aptos para aquilo que Ele está nos preparando. Então, mas tão cedo que nós aprendamos a lição, que Deus realiza o que tem de propósito na nossa vida, naquela situação, o resgate vem, o resgate chega. Então é isso aí, Fábio, manter firme. Eu gosto muito ali também de Salmo 18, né, que diz o seguinte, o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, né? Então, uma outra palavra muito forte, Fábio, que aparece no Salmo 18, é dizendo, o Senhor é o meu refúgio e o meu escudo, né? Então, para que serve um refúgio? Para você se esconder. Para que serve um escudo? Para você se proteger. Então, se alguém tem um escudo na mão, é porque está se protegendo de ataques, né? Então, manter a fé é você, então, diante das lutas, das adversidades, né, fazer bom uso desse escudo. Deus, olha, eu sei que tempos melhores virão. Ainda me lembro de Marcos 6, acho que a partir do verso 40 ali, tem a passagem onde Jesus manda os seus discípulos embora, porque ele vai despedir a multidão, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e diz que a gente vai embora. E eles entram no barquinho e vai. E Jesus sobe para o monte para orar, de repente Jesus vê no mar, assim, os discípulos desesperados porque estavam numa tempestade. E aí Jesus começa a andar sobre as águas, e aqueles discípulos tinham o coração endurecido e não conseguiram entender. Mas o que me chama muita atenção nesse trecho, pastor, é que a palavra que Jesus diz, coragem, não temam, sou eu, né? Então, no meio da nossa tempestade, Fábio, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, Jesus vai aparecer e dizer, coragem, não temas, né, eu estou contigo. E uma outra questão, pastor, é a questão dessa justificação. Muitas vezes nós procuramos ser justificados por nós mesmos, né? Pelas nossas forças, pelos nossos dons, pelos nossos talentos. E 2 Coríntios 3 diz, né, não é tal confiança que temos diante de Deus, mas por meio de Cristo, que não possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém. Então tudo vem de Deus, né? Que tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ou tudo que nós temos, vem de Deus, Ele nos capacitou. Então, eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre essa confiança de sermos justificados não pelos nossos méritos, mas pela ação do Espírito Santo. Pelos nossos méritos mesmo jamais seria possível isso, porque
Não os temos. E porque somos pecadores também, como iríamos nos justificar nossa vida pecaminosa perante um Deus santo e justo? Não temos nada para oferecer em troca para dizer, bom, agora está resolvido meu problema. Não temos nada. O homem não tem nada, absolutamente. Então, tudo é graça de Deus. Deus nos justifica pela fé, por quê? Porque é quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, deu o seu sacrifício ali, esse sacrifício foi justo perante Deus. Deus aceitou, porque foi oferecido por alguém que era justo, que era o seu próprio filho. Verdade. Né? E que era perfeito, era e é, e será eternamente perfeito. Mas mesmo como homem, nunca pecou, estava ali, ofereceu o sacrifício justo, Deus aceitou. Então agora quando Deus olha para o pecador que aceitou Jesus Cristo, Deus vê o que no coração dessa pessoa? Deus vê lá o seu filho. Deus vê Jesus lá dentro do coração. Então é por causa de Jesus que Deus nos vê justos. Ele nos justifica por meio de Cristo, porque ele nos tirou, como vimos, nos resgatou, né? De uma situação que a gente não tinha condição de sair, nos trouxe para uma outra situação de filhos, e agora ele vê o seu filho em nosso coração, na pessoa do Espírito. Então, assim, Deus olha para aquela pessoa que antes era perdido como justo, porque Jesus o justo está nele. Tá vendo? Então, depende de estar em Cristo, né? Você precisa estar em Cristo. Vamos dar mais um abraço aqui.